Olá turma, aqui é o professor Davi e este vídeo tem todas as correções do conteúdo de português do 5º ano do ensino fundamental. O meu muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um PET. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se essa série de vídeos lhe ajudou nas atividades do PET. O tema trabalhado essa semana é acentuação, e aqui vem trazendo algumas regras de acentuação. Aqui apresenta as palavras paroxítonas, que tem como sílaba tônica a penúltima, e aqui apresenta quais são as palavras acentuadas, ou seja, as palavras que têm terminação com estes itens apresentados aqui. E na sequência vem trazendo algumas observações adicionais. Na sequência temos as oxítonas, que tem como sílaba tônica a última, e são acentuadas quando terminadas nestes termos apresentados aqui. E por fim temos as proparoxítonas, que tem como sílaba tônica a antepenúltima. São todas acentuadas graficamente. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. Atividade 1. Assinale a opção que define corretamente uma das regras de acentuação das palavras paroxítonas. E aí temos como resposta a letra B. São acentuadas graficamente as palavras terminadas em R, L, N, X, PS. Se você marcou então a letra B, acertou a atividade número 1. Vamos à atividade número 2. A atividade 2 pede a você que acentue corretamente as seguintes palavras, tanto oxítonas quanto paroxítonas e quanto proparoxítonas. E aí eu fiz questão de reescrever a palavra para ficar mais fácil. Na letra A temos cipó, na sequência fósforo, estômago, purê, bíceps, júri, látex, ninguém e troféu. Caso seja necessário, você pode pausar o vídeo para verificar esta correção. Vamos agora então à atividade número 3. Atividade 3. Assinale e corrija as palavras oxítonas e paroxítonas que estão erradamente acentuadas. E assim eu fiz, turminha. Na letra A temos cocô, coco ou cocô, que está acentuado de forma incorreta. Se for cocô, ou seja, oxítona, se escreve assim, e se for coco, paroxítona, se escreve assim. Na letra B temos urubu, e aí a escrita correta é dessa forma. Na letra C, baú, está escrito de forma correta. Na letra D, higiene, agora sim está escrito de forma correta. Na letra E, ali, que não possui acento na letra I. Na letra F, açaí, que está escrito de forma correta. Na letra G, joia, sem acento. Na letra H, DEM, sem acento. Na letra I, proibido, sem acento, e na letra J, bênção, que está escrito de forma correta, na letra K, item, que não tem acento. Se você respondeu dessa forma, acertou a atividade número 3. Vamos agora à atividade número 4. Atividade 4. Acentue as palavras proparoxítonas nas orações abaixo. E aí ficou assim. Letra A. Vim pelo anúncio. Anúncio com acento no U. Letra B. Este é o melhor prêmio. Prêmio com acento no E. Letra C. Preciso que me informe o dígito. Dígito com acento no primeiro I. Letra D. Conhece o fotógrafo? Fotógrafo com acento no segundo O. E letra E. Se tem dúvida da sua intenção, não vá. Dúvida com acento no U. Se você completou dessa forma, acertou a atividade número 4. Vamos agora à atividade número 5. Atividade 5. Acentue as palavras oxítonas quando necessário. E aí ficou assim. Letra A, chapéu, com acentuação. Letra B, shampoo, da forma que estava, sem acento. Letra C, raiz, também sem acento. Letra D, recompor, também sem acento. E letra E, herói, que está escrito de forma correta. Se você respondeu assim, acertou a atividade número 5. Vamos agora à atividade número 6. Atividade 6. Identifique as alternativas corretas. E aí temos como alternativas corretas letra A, D e E. A letra A coloca vou e perdoo não são acentuadas e está correto de acordo com a nova regra ortográfica. A letra D está correta, pois o acento tônico é o acento fonético, enquanto o acento gráfico é o acento ortográfico. O acento gráfico é marcado pelos acentos agudo, grave e circunflexo, e está correto. E a letra E está correta, pois coloca que frequentemente as pessoas dizem rúbrica, mas o certo é rúbrica, sem acento, pois é uma palavra paroxítona. E é isso aí, turma. Essa é a atividade número 6, a última atividade dessa semana.
O tema dessa semana é resenha crítica. Escrita de forma direta, a resenha crítica tem como objetivo de analisar uma obra, filme ou artigo. É importante destacar que na produção desse conteúdo é preciso fazer uma análise crítica sobre o documento solicitado, sem deixar de mencionar os aspectos positivos e negativos. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades: leia com atenção o texto, depois responda as questões interpretativas propostas. Livro Berço da Vida, Ninhos de Aves Brasileiras. Em busca de informações sobre ninhos, topei com esse livro. Foi uma bela surpresa. As fotos são lindas e contemplam desde espécies comuns como o quero-quero e o sabiá laranjeira, até algumas bem mais difíceis de encontrar como o gálito e o raríssimo balanço-rabo canela, o beija-flor que ilustra a capa do livro, como apresentado acima. Não errei a conta. Ao todo foram retratados os ninhos de 143 espécies. Pode não parecer muito, quando pensamos que no Brasil existem quase 2.000 espécies de aves, mas é um verdadeiro triunfo, uma vez que grande parte das aves que ocorrem no país sequer tiveram seus ninhos descritos pela ciência. Algumas das fotos do livro possivelmente estão entre os primeiros registros de que se tem conhecimento, como é o caso do camufladíssimo ninho do tiririzinho do mato. Os autores são Dante Busetti e Silvestre Silva. O primeiro é ornitólogo e o segundo jornalista. A ideia surgiu em 1999 e a primeira edição foi lançada em 2005. Bem que tentei eleger minha foto favorita para colocar aqui no post, mas a tarefa era quase impossível. Não dá para dizer qual ninho é mais bonito, mais interessante. Todos são incríveis. Na sequência, a atividade número 1 pede que você identifique o objetivo deste texto. Este texto tem como objetivo principal recomendar algo, que é o livro citado no texto. Depois de responder a atividade número 1, a atividade 2 pede que você releia este fragmento do texto. Em busca de informações sobre ninhos, topei com esse livro. A que livro a autora se refere? Ao livro citado, que é O Berço da Vida, Ninhos de Aves Brasileiras. Se você respondeu assim, acertou a atividade 2. Na sequência temos a atividade número 3, que pede a você que assinale o trecho que contém uma opinião. E dentre os trechos apresentados aqui, a última possibilidade contém uma opinião. Ou seja, está expressando uma opinião a respeito do ponto apresentado. A atividade 4, colocado logo abaixo, pede o seguinte: segundo o texto, Electurus tricolor é o nome científico do galito, como a gente pode perceber no texto logo acima. Se você respondeu então a essa possibilidade, acertou a atividade 4. Na atividade 5, coloca o seguinte: mas é um verdadeiro triunfo, uma vez que grande parte das aves que ocorrem no país sequer tiveram seus ninhos descritos pela ciência. A expressão grifada, uma vez que inicia um fato que é causado por outro. A primeira assertiva. Se você marcou então essa primeira assertiva, acertou a atividade 5. Vamos agora à atividade número 6. Na passagem, como é o caso do camufladíssimo ninho do tiririzinho do mato, Hermitricus orbitatus, a autora do texto, dá um exemplo. Sim, aqui temos apresentado um exemplo que faz referência ao que foi colocado antes. Na sequência, na atividade número 7, coloca o seguinte: no segmento, a ideia surgiu em 1999, a expressão sublinhada indica tempo, indica o ano em que a ideia surgiu. Na atividade 8, na parte, bem que tentei eleger minha foto favorita para colocar aqui no post, mas a tarefa era impossível, o vocábulo destacado poderia ser substituído por porém. Ou seja, para colocar aqui no post, porém, a tarefa era impossível. Esta é a melhor possibilidade aqui. A atividade 9 e última atividade dessa semana pede o seguinte: não dá para dizer qual ninho era mais bonito, o termo grifado é um exemplo de linguagem informal. Então, se você marcou essa possibilidade, acertou a atividade número 9. O tema essa semana é leitura e interpretação de textos. A interpretação de texto é um elemento-chave para a solução de exercícios e mesmo na compreensão de situações do dia a dia. Além de uma leitura mais atenta e conhecimentos prévios sobre o assunto, o elemento de fundamental importância para interpretar e compreender corretamente um texto é ter um domínio da língua. Vamos então às atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. Inicialmente é pedido que você leia o texto a seguir e resolva as questões colocadas adiante. Clara Camarão, a primeira heroína indígena do Brasil. Clara Camarão foi uma das primeiras guerreiras do Brasil. Indígena da etnia potiguar, ela lutou e liderou uma tropa feminina contra as invasões holandesas em meados do século XVII. Infelizmente, como é comum na biografia de muitas mulheres, suas realizações
inscrições quase não contam com registros históricos. Ainda assim, a bravura de Clara Camarão levou seu nome a ser inscrito no livro dos heróis e heroínas da pátria, que homenageia personalidades que tiveram um papel fundamental na construção do Brasil. Ela nasceu no Rio Grande do Norte e recebeu o nome Maria Clara, dos padres jesuítas. Daí o fato de ser citada pelos estudiosos tanto como Maria quanto Clara. Já o sobrenome veio do marido indígena Poti, que também foi batizado e catequizado pelos religiosos e ficou conhecido como Antônio Felipe Camarão. Montado em seu cavalo, com espada em punho, Clara acompanhou Felipe no enfrentamento aos holandeses em diversas batalhas. Sua primeira missão oficial, liderando suas companheiras, foi a escolta de famílias que buscaram refúgio na cidade alagoana de Porto Calvo, na década de 1630. Vale lembrar que toda a região teve fortes conflitos entre holandeses e luso-brasileiros. Em 1646, quando os holandeses souberam que as tropas lideradas por Felipe Camarão tinham sido convocadas para proteger Salvador, tentaram invadir o povoado de Tejucupapo, hoje um distrito de Goiânia, em Pernambuco. Mas eles não esperavam encontrar uma forte resistência feminina, com arcos, tacapes, pequenas espadas de madeira, lanças, muita força e excelente pontaria. A tropa de Clara Camarão ainda contou com uma arma inesperada. As mulheres ferveram tonéis de água com pimenta. Levado pelo vento, o vapor desnorteou o exército holandês. Também atacados com água fervente, os homens foram vencidos pelas guerreiras. Fez com que elas fossem convocadas para um dos maiores confrontos contra os holandeses, a primeira Batalha de Guararapes em 1648. A impressionante tropa que ela liderou ficou conhecida como as Heroínas de Tejucupapo. Por sua liderança, Clara Camarão recebeu o título de Dona, oferecida pelo rei Felipe IV a membros da alta nobreza e grandes chefes militares. Na sequência, atividade 1 questiona o seguinte: em A Indígena de etnia Potiguar, ela lutou e liderou uma tropa feminina contra as invasões holandesas em meados do século XVII. O texto refere-se a Clara Camarão. Atividade 2, na passagem Infelizmente, como é comum na biografia de muitas mulheres, suas realizações quase não contam com registros históricos. O termo destacado exprime uma opinião sobre o fato, como apresentado aqui. Na sequência, atividade 3, pede o seguinte: segundo o texto, a primeira missão oficial de Clara Camarão ocorreu na década de 1630. Na atividade 4, o trecho Pequenas espadas de madeira define os tacapes. Se você marcou essa possibilidade, acertou a atividade 4. Na sequência, a atividade 5 pede o seguinte: o ponto de exclamação empregado após a frase "as mulheres ferveram tonéis de água com pimenta" indica em relação ao fato o sentimento de admiração. Se você marcou essa opção, acertou a atividade 5. Na atividade 6 temos, no segmento, esse feito fez com que elas fossem convocadas para um dos maiores confrontos. A expressão sublinhada, apresentada aqui, retoma uma informação colocada anteriormente. Na sequência, atividade 7, na parte Por sua liderança, Clara Camarão recebeu o título de Dona, oferecido pelo rei Felipe IV aos membros de alta nobreza e grandes chefes militares. O fato grifado exprime causa. Então, se você marcou essa possibilidade, acertou a atividade número 7, última atividade dessa semana. O tema dessa semana é discurso direto e indireto. No discurso direto, o narrador dá uma pausa na sua narração e passa a citar fielmente a fala do personagem. No discurso indireto, o narrador da história interfere na fala do personagem, proferindo suas palavras. Aqui não encontramos as próprias palavras do personagem. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. Atividade 1. A atividade 1 pede que você leia o texto a seguir. O título do texto é "Qual é o poliglota que fala mais línguas?". Segundo o Guinness, é o militar aposentado norte-americano Greg McCox, capaz de ler e escrever em 64 línguas, 14 delas com fluência e 11 dialetos. Mas há também casos extraordinários que não foram registrados no livro dos recordes. O catarinense Carlos Amaral Freire, de 82 anos, já estudou 135 idiomas. Há mais de 50 anos aprendo 2 novos por ano, mas não tenho a vaidade de ser o maior poliglota do mundo. Diz: só para conversar com a minha família, eu preciso de 5 línguas: o basco, espanhol, italiano, grego e português.
Ele é autor do livro Babel de Poemas, com textos traduzidos de 60 línguas diferentes para o português. Recentemente, estudou o baixo alemão, falado no norte da Alemanha, e siciliano, e revisou outras 5 línguas. Após a leitura do texto, vamos ver o que a atividade número 1 está pedindo. Atividade 1. A finalidade do texto colocado acima é informar. Letra A. Se você marcou a letra A, você conseguiu acertar a atividade 1. Na sequência, temos a atividade 2, que pede para você o seguinte: grife os trechos que constituem o discurso direto e circule os trechos que constituem o discurso indireto, e em seguida defina. E aí, turma, eu fiz o seguinte: eu grifei em amarelo o que é discurso direto, ou seja, a fala do personagem, e em verde, em vez de circular, para não ter que circular tudo, eu coloquei em verde o discurso indireto, que é basicamente o restante do texto, ok? Quem conseguiu responder dessa forma, conseguiu acertar a primeira parte da atividade 2. Na sequência, é pedido que você coloque o que é discurso direto e indireto, e eu coloquei que o discurso direto, o narrador dá uma pausa na sua narração e passa a citar fielmente a fala do personagem. E depois, na letra B, o discurso indireto, o narrador da história interfere na fala do personagem proferindo suas palavras. Aqui não encontramos as próprias palavras do personagem, ok? Após resolver então a atividade número 2, vamos à atividade número 3. Atividade 3. Ele é o autor do livro Babel de Poemas. A forma pronominal substitui o nome de Carlos Amaral Freire. Se você respondeu assim, acertou. Na atividade 4 tem o seguinte. Atividade 4. Leia a piada a seguir. Uma cliente furiosa foi à padaria onde eu trabalhava, para se queixar da dureza do pão que eu tinha comprado na véspera. Senhora, disse meu patrão indignado, faço pão há 15 anos. E ela vai e responde, ah é? Retorquiu ela prontamente, pois não deveria ter esperado tanto tempo para vender. E aí na sequência, a atividade 5 pede o seguinte, copie o discurso direto da piada no espaço abaixo. E aí basicamente são as falas dos personagens. Eu só reproduzi elas aqui abaixo, ok? E está contido aqui nesta parte da piada. Na sequência, na atividade 6, pede que você passe para o discurso indireto a resposta acima, ou seja, a fala dos personagens. E eu coloquei da seguinte forma. O dono da padaria disse que faz pão há mais de 15 anos, e a cliente furiosa respondeu que ele não deveria esperar tanto tempo para vender os pães. Fica essa possibilidade de resposta para a atividade 6. Na sequência, temos a atividade número 7, que pede que você reescreva os textos que se seguem usando o discurso indireto, ou seja, contando com suas palavras o que disse o personagem. E assim eu fiz. Na letra A temos o seguinte, a mãe disse-lhe, filho, agora não te posso atender, estou arrumando a louça do jantar. E aí eu coloquei como resposta o seguinte, a mãe disse ao filho que não poderia atendê-lo, pois estava arrumando a louça para o jantar. Na sequência, a letra B, temos o seguinte, a Elsa gritou, feche a janela para parar esta corrente de ar. E aí eu coloquei como resposta o seguinte, Elsa gritou para fechar a janela para poder parar a corrente de ar. Na letra C, o pai disse-lhe, vai brincar e deixa-me ouvir as notícias. E aí eu coloquei como resposta, o pai disse, para brincar e deixá-lo ouvir as notícias. Fica então essa possibilidade de resposta para a atividade. O tema dessa semana é produção textual. A produção textual é o ato de expor, por meio de palavras, as ideias sobre determinado assunto. Vamos ver então as atividades logo aqui na sequência sobre este tema. Atividades. Atividade 1. Atividade 1 pede que você leia o texto a seguir e depois responda. O título do texto é O Passeio no Clube. Estava manhã ensolarada. As nuvens do céu estavam em formas de flocos de algodão. As crianças resolveram passar um dia no clube. A água da piscina estava morninha. Gilberto brinca com a bola colorida enquanto Sofia dá um mergulho na piscina. O Sr. Honório, avô das crianças, aconchegou-se debaixo de uma barraca de sol e deu uma cochilada. O dia passou tão rapidamente que as crianças nem perceberam o tempo passar. Após a leitura deste pequeno texto, a letra A questiona o seguinte, qual é o título do texto? O título do texto é O Passeio no Clube. Na letra B, pergunta quantos parágrafos há no texto. No texto, nós temos 6 parágrafos. Na letra C, questiona quais são os personagens da história, e nós temos então Gilberto, Sofia e o Sr. Honório. E na letra D, pergunta onde se passa a história, e a história se passa no clube. Se você respondeu dessa forma, acertou a atividade número 1.
Na sequência, atividade 2 pede que você faça uma produção de texto contando um passeio incrível que você realizou. Atenção aos seguintes itens que deve conter o seu texto. Seu texto deve ter um título, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Estes termos apresentados aqui você não precisa se preocupar tanto, mas você deve contar a história que tenha princípio, meio e fim. E abaixo aqui eu deixo então um exemplo de texto para vocês. Este texto não é de minha autoria, ok? Eu peguei este texto em sites da internet. Mas você deve contar então um passeio que você realizou. A atividade 2 pede uma resposta pessoal. E aí ficou assim o exemplo que eu deixo para vocês, um passeio no sítio. Lucas, Estela, Cristina e Gustavo estavam felizes, pois as férias tinham chegado e eles iam para o sítio do vovô Thomas. Escolheram as roupas, fizeram as malas e adeus cidade. Chegando lá, foram abraçar os avós e comer os biscoitos gostosos que a vovó Esther havia feito. Depois, Lucas e Gustavo foram buscar os ovos nos ninhos das galinhas, enquanto Estela e Cristina foram escolher frutas e legumes para a vovó. Quando a noite chegou, vovô Thomas sentou-se na escada para contar as histórias de pescador e dos animais do sítio. E assim, todos os dias em que ficaram no sítio foram de divertimento e de alegria. Quando as férias terminaram, eles voltaram para casa cheios de saudades dos avós. Fica então essa possibilidade de resposta para a atividade número 2, mas lembrando que aqui é para você contar um passeio que você realizou, tá certo? É uma resposta pessoal. O tema dessa semana é a função social dos textos. Quando usamos a língua, organizamos as frases com o objetivo de produzir um texto que se comunique com o interlocutor. A produção do texto é organizada, por sua vez, com base numa tradição discursiva que prevê determinadas sequências e elementos textuais. Assim, reconhecemos uma entrevista, uma conversa em rede social, um contrato de aluguel ou uma aula. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. Atividade 1 pede que você observe e leia os textos a seguir. Como são muitos textos, eu vou fazer um apanhado geral e não farei a leitura completa dos textos, ok? Para não deixar o vídeo muito grande. O primeiro texto aqui vem trazendo uma receita de bolo de laranja. Inicialmente apresentados os ingredientes e depois o modo de preparo. O segundo texto temos aqui uma piada, e ele é bem curtinho, formado por alguns diálogos entre alguns personagens. E o terceiro texto trata-se de uma entrevista com a coruja, formado por diversas perguntas e, obviamente, respostas colocadas aqui na sequência. Após então essas breves análises dos textos e não a leitura, vamos ver o que é solicitado logo adiante na atividade número 2. A atividade 2 pede o seguinte: observando os textos acima e a que gênero textual pertencem, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. E aí aqui na primeira coluna nós temos os textos, texto 1, 2 e 3. E na segunda coluna nós temos entrevista, receita e piada. O primeiro texto, o texto 1, é uma receita como a gente viu acima. O segundo texto é uma piada e o terceiro texto é uma entrevista. Se você respondeu dessa forma, conseguiu acertar a atividade número 2. Vamos ir na sequência atividade número 3. A atividade 3 pede que você complete as frases abaixo com as palavras entre parênteses. E aí temos aqui, letra A piada serve para divertir o leitor. Letra B. A principal função da receita é instruir alguém a preparar um alimento. E a letra C, o e-mail possui um gênero textual que usamos para comunicarmos com alguém sobre determinado fato. Se você completou dessa forma, você conseguiu acertar a atividade número 3. Na sequência, temos a atividade número 4, que pede que você responda. Letra A. Onde podemos encontrar uma entrevista? E uma entrevista pode ser encontrada em jornais e revistas no formato impresso. Na letra B, pergunta o seguinte: a receita do texto 1 foi retirada de onde? E aí, a gente verificando lá, vocês vão constatar que a receita foi retirada de um site, tá certo? Na letra C, na entrevista, quantas perguntas foram feitas à coruja? Eu fiz questão de contar para vocês e foram feitas 12 perguntas. Se você respondeu assim, acertou a atividade número 4. Vamos ver aqui a última atividade dessa semana, atividade número 5, que questiona o seguinte: o que os números usados na primeira parte da receita indicam? E aí, eles indicam a quantidade de ingredientes a serem utilizados na receita. Se você respondeu assim, acertou! O meu muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um PET. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se essa série de vídeos lhe ajudou nas atividades do PET.